Vamos trabalhar agora com título e subtítulo. Título, nós já sabemos que é o que está em cima dos textos que a gente vê, dos textos, dos poemas, de tudo aquilo que a gente vai ler, sempre tem sobre o que nós vamos ler, que é o título. E agora o subtítulo, que é, vamos ver? Nós vamos falar do texto da nossa aula de hoje, que é sobre como criar um carrinho com materiais reciclados, que foi uma forma de texto, um texto que nos instruiu a construir esse carro, a construir esse brinquedo, tá? Então vamos lá, título e subtítulo, estamos na página 35 da apostila. Qual é o título que nós estávamos vendo lá do nosso texto? Carro eólico, certo? Sim, que é o brinquedo que nós construímos. Além dele, o texto apresenta mais 2 subtítulos. 2? Sim, porque ele é um texto que fala sobre o que nós vamos trabalhar, que era o carro eólico. E aí ele tem o modo de fazer esse carro e também tem os materiais utilizados. Sim, não exatamente nessa ordem que a professora está falando, só estou explicando o que é, ok? Então, vamos lá. Então, de quais materiais você necessita para construí-lo? Esse é um dos subtítulos, ok? O outro subtítulo é: como você pode construí-lo? Fazendo uma pergunta, porque atrás tem um ponto de interrogação, que nós também vamos falar sobre o pontinho de interrogação hoje, tá bom? Então, título é o que indica o assunto a ser trabalhado. Subtítulo é um título complementar, usado para indicar o assunto de uma parte do texto. Então, o nosso assunto era carro eólico. Esse era o título do que nós estávamos trabalhando. Como subtítulo, nós precisávamos saber quais os materiais. Então, tinha lá: quais os materiais você necessita para construí-lo? Um subtítulo. Daí a gente juntou todos os materiais e daí tinha um segundo subtítulo: como você pode construí-lo? Aí sim, veio todas as partes de instrução para que a gente pudesse criar esse nosso carro. Entenderam? Título é o tema principal e subtítulo se a gente precisar falar sobre alguma outra coisa dentro do mesmo título, dentro do mesmo texto, tá bom? Como, por exemplo, a construção de alguma coisa. Como, por exemplo, a receita de um bolo. Tem o título da receita, do que é, por exemplo, bolo de fubá. Aí, modo de fazer, o subtítulo, e também ingredientes necessários, outro subtítulo, tá bom? Então, agora, ligue o subtítulo ao que ele indica. O primeiro subtítulo: de que materiais você necessita para construí-los? Será que isso significa materiais ou passo a passo? Materiais, muito bem. Como você pode construí-lo? Aí sim é o passo a passo, ok? Então, poderia ter passo a passo e materiais como subtítulo? Poderia sim. E é o que nós vamos ver logo a seguir. De que outro título você daria para este texto? Nós temos carro eólico. Poderia ser brinquedo de sucata? Carro de sucata? Carro do vento? Carro do papelão? O nome que vocês quiserem dar, tá bom? Fica na criatividade de cada um. Quais os outros subtítulos? Opa, a gente já viu isso ali em cima. O que a gente poderia substituir? Em vez de ser de que materiais você necessita para construí-los? O que poderia ser? Materiais a serem utilizados, ou só materiais, tá bom? Como você pode construí-los? Agora sim, passo a passo ou maneira de fazer, tá bom?
E aí, nós vamos para a página 36 e vamos falar do nosso ponto de interrogação. Sim, aquele nosso pontinho que lá na sala de aula nós já conversamos sobre ele. Vocês lembram disso? Que a prof mostrou para vocês, nós fazíamos bastante perguntas, líamos o que estava lá no quadro que a professora colocou, sem o ponto de interrogação e com o ponto de interrogação para que vocês vissem a diferença. Isso, a gente já trabalhou isso. Então, o ponto de interrogação é quando está fazendo uma pergunta, quando está nos questionando sobre alguma coisa, certo? Então, leia os subtítulos. A prof vai ler primeiramente sem ponto de interrogação. Quais materiais você necessita para construí-los? E agora? Quais materiais você necessita para construí-los? Então, viram que a prof faz de uma forma um pouquinho diferente na fala para que entenda que é uma pergunta? Isso se chama entonação, para que a gente compreenda melhor o texto, tá bom? Segundo, vou ler normal, sem o ponto. Como você pode construí-lo? E agora? Como você pode construí-lo? Tem uma certa diferença, não tem? Tem sim. Então, a entonação, que é o que a prof falou quando muda um pouco o tom da voz, foi diferenciado por causa do ponto de interrogação. É a explicação que está aqui na apostila para vocês. O uso do ponto de interrogação significa ou indica que é uma pergunta. Sempre o ponto de interrogação é uma pergunta. Contorne o sinal ou circule o ponto de interrogação presente lá nos subtítulos que está logo acima. Aqui, ó. Circule. Aonde está o ponto de interrogação? Tem um ponto de interrogação no primeiro subtítulo e no segundo subtítulo, tá bom? E agora, a entonação aplicada se compara à leitura feita anteriormente? Lembram que a professora leu primeiro sem o ponto e depois com o ponto? O que vocês acham? É igual a leitura ou é diferente? Acho que é diferente, né? Marca então ali a resposta que você acha correta. Colorindo, colocando um confere, como vocês quiserem, mas a resposta tem que ser correta, certo? De que outra pergunta substitui o subtítulo, que é esse aqui, ó? Como você pode construí-lo? O que pode substituir essa pergunta? Poderia ser assim: como você pode produzir o seu brinquedo? Poderia ser essa? Ou como você pode usar o seu brinquedo? Vou ler novamente o subtítulo. Como você pode construí-lo? Como você pode produzir o seu brinquedo? É diferente de usar. Esse subtítulo está perguntando como que a gente faria. Não está dizendo como a gente iria brincar, como a gente ia utilizar ele para brincar. Então, assinale lá a resposta correta, que eu tenho certeza que você sabe, ok? Então, fechando a nossa aula de hoje de língua portuguesa com ponto de interrogação. E agora a prof vai usar esse ponto de interrogação. Você entendeu direitinho? Você gostou da aula de hoje? Ah, ok. Muito bem. Então, até a nossa próxima aula. Semana que vem voltamos com língua portuguesa. Aprendendo mais, escrevendo direitinho, conseguindo reconhecer as letrinhas, sílabas, palavras e textos. Até mais!